Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais um dia da Semana das Mulheres Forjadas pela Misericórdia. E eu vou começar com uma frase de Santa Faustina que diz assim: em meio ao sofrimento do corpo e da alma, repito, faça-se a vontade do Senhor. Sei que a vossa generosidade é inatingível. A generosidade do Senhor é inatingível. E nesse momento, que Santa Faustina, em sofrimento de sua alma, faz essa frase como oração, Faça-se em mim a vontade do Senhor. Que a gente possa iniciar, mais esse dia dizendo, faça-se em mim a vontade do Senhor. Que o Senhor possa usar a nossa irmã que vai entrar, a Priscila, que hoje vem trazer a partilha e a palavra para nós, que possa ser feita a vontade do Senhor em nós e que essa irmã seja a boca do Senhor a nos direcionar, para aquilo que nós precisamos. Eu sou a irmã Cristiane. Desde já eu digo, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, das mulheres forjadas pelo Espírito Santo. E hoje que essa querida irmã, que vai nos encher aí do testemunho dela. Olá! Olá, irmã, seja bem-vinda. Que alegria, receber você aí, que esse sorrisão cheio do fogo do Espírito Santo, que no início já o Senhor, prepara o nosso coração com essa frase, faça-se a vontade do Senhor e faça-se em mim a vontade do Senhor, que seja feita em você a vontade do Senhor, que o Espírito Santo cele os seus lábios e que verdadeiramente você seja a boca do Espírito Santo para nós. Fica à vontade, pode se apresentar, seja bem-vinda. Amém! É uma grande alegria eu estar aqui com vocês. Eu me chamo Priscila, faço parte da comunidade Servo da Divina Misericórdia e nós estamos na Semana da Mulheres Forjadas e eu vou falar um pouquinho da minha história e como foi esse forjar de Deus na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço a presença de todos, espero que Deus possa vir falar tremendamente em nossos corações através da palavra de hoje. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Para mim tá ótimo. Tá cortando não, né? Abaixa um pouquinho. Assim? Aí, isso. Então é com muita alegria que eu venho hoje falar um pouquinho da minha história, O modelar de Deus, o forjar de Deus na minha vida, que durou um processo, Na nossa vida nós temos processos com Deus e eu também vivi isso, desde a minha adolescência. E eu gostaria, para a gente começar, de pedir a Cris, a irmã Cris, que lesse o número do diário, 1447. Sim, é esse número todo, irmã? Eu não me recordo agora. Ele todo. Então, eu vou fazer a leitura do diário para que a irmã possa iniciar aí no fogo o testemunho dela, a história dela. No diário, no número 1447, diz assim: ah, como me dói que as almas se unam tão pouco comigo na Santa Comunhão. Espero pelas almas e elas se mostram indiferentes. Amo-as tão afetuosa e sinceramente, e elas não confiam em mim. Quero cobri-las de graça, mas elas não querem aceitá-las. Procedem comigo como com alguma coisa inanimada. E, no entanto, tenho o coração cheio de amor e misericórdia para conheceres. Ao menos um pouco da minha dor
Imagina a mãe mais carinhosa, que ama muito os seus filhos. No entanto, esses filhos desprezam o amor da mãe. Imagina a sua dor. Ninguém a poderá consolar. Isso é apenas uma pálida imagem e semelhança do meu amor. Isso que a irmã acabou de ler, antes de eu começar a falar dessa palavra do diário, se encontra no Diário de Santa Faustina. É esse aqui, que Santa Faustina aqui relata todas as experiências que ela teve com Jesus misericordioso. E esse diário, para todos, e principalmente para nós que fazemos caminho na comunidade Servo da Divina Misericórdia, é um guiar do Espírito de Deus nas nossas vidas. E essa passagem, quando Deus me deu, isso tocou muito meu coração. Porque eu fui essa pessoa que um dia entristeceu de verdade o coração de Deus. Eu venho de uma família católica, meus pais sempre foram católicos, eu sempre estive na igreja, sempre participei de pastorais dentro da igreja, porém, eu era essa pessoa que entristecia o coração de Jesus, assim como ele fala aqui no Diário de Santa Faustina. Por quê? Porque ele estar na igreja não significa que nós temos parte com Deus. E isso é muito marcante na minha história. Porque eu não vim de outra denominação, de outra religião. Não, eu sempre estive na nossa religião católica. Porém, em um período longo, durante anos da minha vida, eu não tinha um coração rendido ao amor e à presença de Deus. Porque a palavra do Senhor em João, capítulo 15, versículo 14, diz: vós sois meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. E eu não fazia nada daquilo que Deus queria. Só para vocês terem uma noção, isso foi no período da minha adolescência. Eu participava do coral. Vê bem se eu tenho voz para cantar. E o coral, ele começava com um ensaio, tinha um intervalo e depois continuava o ensaio. Eu, no intervalo do coral, eu ia sair com o coordenador dos coroinha lá no Pantanal. Então, ou seja, eu não ia para a igreja com o intuito de buscar a presença de Deus e de me aproximar de Deus. Eu tinha um coração distante para com Deus. É como se Deus fosse algo distante e eu estava ali, eu fazia as orações, porém eu não tinha esse desprender do coração para com Deus. Não. E eu vivi assim durante muito tempo da minha vida. E essa pessoa com que eu me relacionei, e também era da igreja, eu praticava isso várias vezes, né? Eu ia para a igreja e não fazia o que tinha que fazer, né? Porque aquilo não era o intuito do meu coração. Infelizmente, eu não estava ali para isso, como Deus fala. Eu era uma dor no coração de Jesus. E isso, eu acho que é muito sério, porque quando a gente quando a gente busca Deus, nós temos que estar na igreja por Deus, não por pessoas, não por padres. Nós temos que estar por Deus. E olha, eu servia, entre aspas, né? Eu cantava, apesar de não ter voz, eu estava no coral. Porém, o meu coração era totalmente distante da presença de Deus. Porque da porta para fora, eu fazia aquilo que bem me agradava. Eu não seguia mandamento. Então, isso foi um longo período assim. E também, por eu ter um namoro, depois eu começar um namoro totalmente fora da presença de Deus, um namoro totalmente desregrado, só contribuiu para que eu me afastasse mais de Deus. E principalmente também por conta da profissão dele. E depois ele se tornou policial e eu me envolvia naquelas questões todas. Quando eu estava com ele, quando a gente saía, eu saía armada, sempre tinha uma arma dentro da minha bolsa. Isso era ideia dele, porque se acontecesse alguma coisa, um corria para um lado, outro corria para o outro. E então eu vivia aquilo ali, aquela realidade dele, por namorar anos, foi uma pessoa que eu namorei anos, então eu fiquei anos assim, indo à igreja, mas não tinha uma espiritualidade, uma comunhão para com Deus. Até que eu falo que Deus fez na minha vida, igual fez na história de Paulo, né? Saulo que virou Paulo, Deus deu um basta. E eu acho que foi no momento desse basta que a misericórdia de Deus começou a alcançar a minha vida. Porque para tudo Deus tem um tempo, né?
E chegou naquele momento, eu creio eu, o tempo do forjar de Deus na minha vida. Foi quando eu fiz um retiro chamado Maranatá. Aquele retiro impactou a minha vida e eu saí dali convicta de que eu tinha que mudar, não tinha como eu viver aquela vida que eu vivi durante anos, não dava mais, não dava. Como se Deus colocasse assim na minha frente toda a podridão que eu vivia longe da presença dele. E ali, através daquele retiro, Deus deu realmente um basta, porque eu saí dali convicta da minha sede, da minha vontade por buscar a Deus e convicta também que eu precisava mudar. Aí, a partir dali, começou um processo em mim e nas pessoas à minha volta, né, para entender essa mudança, porque eu acabei, de certa forma, chocando algumas realidades que eu vivia, e principalmente o namoro, pela aquela realidade dele, né, da profissão. Cada vez mais eu ia para a presença de Deus e ele ia cada vez mais se distanciando de Deus. Então ali Deus, a partir do momento que eu abri uma brechinha do meu coração naquele retiro, Deus veio modelando, me restaurando, me curando, me libertando. E ali começou um processo, como eu falei, de modelar de Deus na minha vida e na minha história. E Deus, irmãos, ele tem pressa. Deus tem pressa. Em várias passagens do Diário de Santa Faustina, Deus fala que ele tem pressa. Ele tem pressa de salvar a nossa alma, de salvar a nossa vida e também, através da nossa vida, alcançar outras pessoas. E assim eu fui trilhando um caminho com Deus, um processo com Deus. Deus me colocou dentro de um ministério de dança aqui na paróquia, e aquele ministério de dança para mim foi a mão de Deus, porque ele era muito espiritual. Qualquer coisa que nós fazíamos, nós íamos para diante da capela do Santíssimo, nós orávamos, nós pedíamos direcionamento a Deus. O padre da época, o padre vovô, daqui da paróquia Menino Jesus de Praga, deu a chave da capela pra gente. Era 1h da manhã, a gente ficava na capela adorando. Então ali, Deus começou a me mudar e tirar realmente todas aquelas realidades do passado da minha vida e me transformando realmente no que ele queria. Nesse forjar, esse modelar de Deus, eu fui caminhando para o que ele queria. E teve um momento, antes de eu entrar na comunidade, que eu ainda estava nesse processo, né? Eu tinha acabado de fazer um retiro, que marcou muito a minha história. Foi quando a Karina era coordenadora do Ministério de Dança, e ela falou, aí eu comecei a adentrar na igreja, né? Também através do Ministério de Dança, a adentrar na igreja verdadeiramente, que eu digo, porque eu sempre estive na igreja, porém meu coração não era voltado para Deus. E ali, Deus colocou no coração da Karina que eu tinha que fazer o papel de Nossa Senhora. E aquilo ficou muito marcado na minha vida, porque eu levei um choque. Eu não queria constranger as pessoas, que as pessoas sabiam da realidade de vida que eu vinha, de anos de um namoro, de regrado, todo mundo sabia. Eu vivi 12 anos dentro desse namoro. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por não ter casado, Deus não ter me permitido casar, né? Foi realmente um libertar de Deus na minha vida. E naquele momento que eu entrei como Nossa Senhora, ali começou o moldar, o modelar de Deus para eu viver a castidade, para eu viver a vontade de Deus para minha vida. E aquele momento foi muito marcante para mim, eu não esqueço nunca, porque não só eu, não atingiu só a mim, mas um membro da minha família também, que eu fui Nossa Senhora e ela foi Isabel. E ela tinha uma certa dificuldade de engravidar. E quando ela foi Isabel, ela não tinha conseguido engravidar ainda. E depois de um tempo, ela conseguiu engravidar. Então, eu acho que naquele momento a graça não veio só para mim, só para me curar, só para me libertar. Veio também para minha família, que no caso atingiu também essa minha tia, que hoje em dia ela tem o Rafinha. A Rafinha já tem 10 anos. Então, quando a gente caminha na direção das coisas de Deus, Deus vai modelando todas as coisas. Porém, estar aqui na paróquia não era a vontade final de Deus para mim. Deus coloca pessoas nas nossas vidas e não é à toa. E Deus colocou outra pessoa na minha vida que me levou
até a comunidade. Eu comecei a me relacionar com ele e ele me levou até a comunidade. E um dia na missa, na casa do Padre Valnei, antigamente tinha missa na casa do Padre Valnei, a Cris sabe disso porque ela começou junto comigo, nós íamos à missa na casa do Padre Valnei. O Padre Valnei fez um apelo, chamando a gente para conhecer a comunidade, para participar. Eu, sentada no sofá, sentada fiquei, só que ele me cutucou para a gente levantar e ir lá na frente, porque o padre tinha feito esse apelo. Aí eu fiquei meio assustada, mas eu fui, porque ele me puxou praticamente. E eu falo que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos levar até o centro da vontade dele. Porque se eu estivesse ali sozinha, eu jamais iria levantar daquele sofá e ir para esse chamado que Deus fez. E foi através dele, eu sou muito grata a Deus pela vida dele, porque foi através dele que eu conheci a comunidade. Porém, no decorrer das formações, eu já tinha começado uma caminhada com Deus, eu já estava com o coração unido a Deus, e eu percebia que durante as formações estava faltando alguma coisa. E eu sempre tive um amor muito grande pelo padre, né? Pela Karina e o Antes, que eram meus formadores na época, mas no meu coração, lá no fundo, está faltando alguma coisa. Até que a Karina colocou um DVD com o testemunho do irmão Ricardo. Aquele testemunho, para mim, foi o rasgar do coração a Divina Misericórdia. Ali eu entendi que realmente Deus queria que eu entrasse na comunidade e que eu trilhasse um caminho com a misericórdia, que eu guiasse, que Deus me guiasse nesse caminho. Eu entendi que aquilo ali realmente era o caminho que Deus queria para mim, através do testemunho do fundador. Porque quando ele falava no testemunho, ele falava da miséria dele e de tudo aquilo que mesmo com as limitações dele, Deus transformou. E eu sempre, depois quando eu saí dessa vida velha, eu sempre quis esse transformar de Deus para minha vida. Então, o testemunho do fundador me impactou de uma forma muito grande, porque eu queria vivenciar aquilo. E foi a partir dali que Deus começou a me forjar no carisma da misericórdia. Deus começou a me forjar de uma forma muito grande, muito intensa no carisma dessa misericórdia. Tem uma fala de João Paulo II, que eu até anotei aqui, que fala assim: todo chamado de Deus é uma história de amor única e irrepetível. Então, Deus tem o modo dele, teve o modo dele de agir na minha vida, Deus tem o modo dele de agir na vida da crise, Deus tem o modo de agir na sua vida, né? O tempo cabe a Deus, o processo é de Deus, Deus é quem sabe o decorrer da nossa história, se a gente abrir ao menos uma brechinha do coração para que a vontade dele possa entrar. E eu queria, antes de eu terminar essa parte de falar um pouquinho da minha vida, eu queria refletir, que vocês refletissem comigo sobre a história de Jonas na Bíblia, né? Deus deu um direcionamento para Jonas. Deus mandou Jonas até Nínive para ele proclamar um ano de arrependimento de todos aqueles pecados que aquele povo vivia. E Jonas não obedeceu. Jonas pegou um navio e foi para outra cidade. Jonas foi para outro lugar. Ele não obedeceu aquilo que Deus queria na vida dele. Mas quando Deus tem uma meta, uma vocação e um plano para a vida da gente, seja ele no mundo espiritual ou no mundo físico, natural, Deus faz de tudo até a gente chegar no centro dele. E assim Deus fez com Jonas. Deus fez o mar se agitar. Deus fez o mar se agitar. Deus fez Jonas querer mesmo se jogar no mar, porque ele viu que aquilo tudo estava acontecendo por conta dele. E mesmo Jonas achando que era o fim, Deus foi lá e mandou um peixe, né? Um peixe, a Bíblia diz que é um peixe grande, tem gente que diz que é uma baleia. E ali aquele peixe grande ou baleia, não sei, engoliu Jonas e levou ele até o caminho que Deus queria, que foi a terra. E quando ele saiu da boca do peixe, né? Quando o peixe cuspiu ele entendeu plenamente o que Deus queria dele, que não tinha como ele fugir do querer de Deus para a vida dele.
E hoje eu queria deixar essa reflexão. Mesmo que demore, mesmo que a gente fuja, a gente sempre vai trilhar o querer de Deus se a gente der o mínimo de brecha para ele entrar na nossa vida. Amém. É importante, né, as pessoas conseguirem perceber, né, que com cada um é de um jeito, né? Nós iniciamos a formação juntas, mas cada um com a sua história, né? Cada um com as suas decaídas, cada um com as suas dificuldades. Eu lembro que em alguns momentos uma parte falava, eu com certeza vou me consagrar, e a outra parte, ai, não, eu não vou. E aí, daqui a pouco, na outra formação, era o contrário. Ah, não, eu não vou. A mesma pessoa que queria, depois não queria mais. E todos íamos passando por esse processo de formação mesmo, né? Do tempo de silenciar, de orar. E eu percebo que quando a gente verdadeiramente busca, né? Quando a gente verdadeiramente se entrega, assim como você colocou, né? Você estava na igreja, você ia para a igreja, mas não era a igreja, né? A igreja dentro de nós, como eu falava antes, que nosso corpo, nós somos a igreja, né? E quando você ia para a igreja e não era a igreja, e ali nada na sua vida mudava e você só dava passos errados, cada vez passos errados maiores, né? Até que o momento que foi, mesmo você aceitando e estando dentro da comunidade, ainda assim, né, você se via em momentos sem perceber, né, qual era de verdade a vontade de Deus para você, né, na sua vida. E eu acho que isso a gente só consegue mesmo, né, discernir quando busca essa intimidade, essa vida de entrega, de oração, né? A vida que é proposta para a gente desde o início, na nossa caminhada na comunidade, mas que às vezes a gente não faz, né? A nossa direção espiritual, o estudo da palavra, fazer o estudo do diário, não só no dia da formação, mas dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Conhecer de fato qual é o nosso carisma, o carisma da nossa comunidade, o carisma do diário de Santa Faustina, né? Como a gente vai poder viver esse carisma, essa essência sem conhecer, sem experimentar. E quando a gente começa a ler o diário, a gente começa a perceber que nós somos realmente escolhidos pelas dificuldades que ela passou, que a gente passa. A gente começa a ver que quando os tormentos que ela vivia, a gente vive. Momentos de angústia, de tormentos, de dificuldades, de luta, né? Lutas até mesmo com a igreja, com o diretor espiritual, como foi difícil escolher o diretor espiritual, né? E todas essas coisas já tinha sido, na verdade, firmada, né, desde a nossa criação. Se a gente for pensar bem, lá, né, quando o Senhor fez a nossa alma, né, Ele já fez a nossa alma para misericórdia, né? Só que a gente vai tomando caminhos errados, mas Ele vai refazendo a rota e nos trazendo ali para o caminho que é. Mas desde que a gente não fique como Jonas, né, brigando com Jesus, porque também é uma coisa que fica muito marcado em mim, é que mais cedo ou mais tarde você vai fazer a vontade de Deus. Querendo ou não, você vai fazer a vontade de Deus. Então, muitos vão pela dor, né? Pelo sofrimento. Eu fui pela dor, minha conversão, às vezes que eu caio, o Senhor me permite passar dor para que eu me volte para Ele. E eu já entendendo isso hoje, eu já fiz um propósito com Ele de não precisar disso, de me manter em oração, me policiar diariamente para não chegar ao ponto de ter que existir um sofrimento para que eu esteja na presença dele, né? E a gente precisa, na nossa oração, fazer isso, fazer com que a gente possa se conhecer e ver aonde são as lacunas, os espaços que nos distanciam de Jesus. E nesse distanciar, né, eu dou continuidade
a irmã Priscila, a Priscila, olha eu profetizando a irmã Priscila. Foi. Amém? No número 9, né, que ela vai partilhar, né? Eu lembro até que um outro irmão aqui nos Forjado pelos Homens também partilhou nesse número, né? O irmão Sancler. E o número 9 diz assim: numa ocasião, estava com uma de minhas irmãs num baile. Santa Faustina contando, né, no diário dela. Numa ocasião, estava com uma de minhas irmãs num baile. Enquanto todos se divertiam a valer, a minha alma sentia tormento. Santa Faustina num baile, e ali ela sentia tormento na alma dela. Tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente vi Jesus ao meu lado. Tenta fechar os olhos e imaginar essa situação. Santa Faustina num baile, e no momento que ela começa a dançar, ela vê Jesus ao lado dela. Então não pense que as suas dificuldades e seus tormentos de coisas do mundo é só você, né? Todos já passaram por isso. E aí fala assim, Jesus sofredor. Ao lado dela, ela vê Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, que me disse estas palavras. E aí Jesus fala para ela naquele momento ali, com as chagas sangrando, e ela num baile. Até quando? Jesus fala para ela, e Jesus fala para você. Para mim também. Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me decepcionarás? Essa palavra rasga o nosso coração. Imagina Jesus falando, minha filha, até quando tu vai me decepcionar? Até quando tu vai me negar e vai deixar de fazer a minha vontade? E Cris, irmã, é muito. E eu olho essa palavra no momento atual, no nosso momento atual. Esse foi o chamado que Deus fez a Santa Faustina. Na realidade, Deus já tinha colocado no coração dela esse chamado desde 7 anos de idade, porém ela não conseguiu executar. Ela pediu aos pais dela para entrar no convento, os pais dela não autorizaram. E o que ela fez? Ela tentou abafar dentro do coração dela esse chamado, que era para ir ser freira, né? Seguir a vida religiosa. E naquele momento Deus deu um basta. Deus apareceu para ela, como a irmã falou, dentro de um baile, né? O baile da época dela, e todo chagado, e falou essa frase: até quando eu hei de ter paciência contigo? E essa frase, para mim, e eu creio que para nós, é uma coisa muito atual. Porque, reflete comigo, Deus fez um chamado a cada um de nós. Mas se nós não estivermos no centro da vontade desse chamado, a gente, mesmo ter passado por todo o processo de conversão, nós ainda vamos estar fora da vontade de Deus, e por isso vamos ainda estar desagradando o coração de Deus. E ainda assim, Deus tem paciência conosco, porque Deus fez um chamado específico a cada um, não para ficar engessado, não para ficar guardado. Deus não quer que ninguém guarde os dons. Não, Deus fez um chamado para ele estar em movimento. O Espírito Santo é movimento. A partir do momento que a gente recebeu aquele chamado, que a gente se posicione diante de Deus para a gente fazer aquilo que Deus deseja. E essa frase me impacta quando eu não estou no centro da vontade de Deus, porque Deus ainda está tendo paciência comigo. E é como se Deus pedisse de Santa Faustina uma decisão. Assim como Deus, eu me coloquei no lugar dela, assim como Deus pede de Santa Faustina uma decisão, Deus pede todo dia, para mim e para você, uma decisão. Porque o chamado, ele precisa ser renovado, é diário. O chamado não pode ser, vou falar nós enquanto comunidade, só nos domingos, é óbvio que é o ápice da nossa fé, é Santa Missa, e nos dias de formação. Não tem como. Não tem como a gente
ter um refletir de Deus através do nosso chamado se a gente não buscá-lo, se a gente não procurar. É impossível, não tem como. E quando eu vejo essa frase, é justamente o que vem no meu coração. Deus quer uma decisão. Até quando a gente vai fazer Deus esperar para a gente chegar naquilo que é promessa de Deus, é vontade de Deus para o nosso chamado? Até quando? Às vezes eu fico refletindo, é como se Deus pegasse um megafone daqueles filmes antigos de faroeste e falasse: a casa está cercada, meu querido, minha querida. Não tem como fugir. Chega, está cercada. Renda-se a minha misericórdia, renda-se a minha vontade, renda-se ao meu querer. Não tem como a gente querer medir força braçal com Deus. Não dá. Deus sempre vai ganhar. Mas tem um quê dessa questão? A gente só vai chegar à conclusão de que a gente precisa ter um chamado em Deus, um chamado renovado, um chamado avivado, se a gente entrar na brecha da intimidade com Ele. Porque como eu falei lá na frente, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Tem até um número do Diário de Santa Faustina que eu anotei aqui, que Deus fala assim, 1032. Tenho sede, estou sedento da salvação das almas. Ajuda-me, minha filha, a salvar almas. Deus quer, através do nosso chamado, atingir outras vidas. E o que eu estou fazendo desse chamado que um dia Deus fez lá atrás. Pode ser 10 anos, 20 anos, 15 anos, ontem, agora. Deus pode estar te chamando agora. Você não vai entender o que Deus quer se você não entrar na presença dele e largar tudo aquilo que você viveu lá atrás. Não dá. E Deus tem pressa. Deus tem pressa de nos utilizar e de salvar, em primeiro lugar, salvar a nossa vida, salvar a nossa alma, né? Que em primeiro lugar Deus quer nos atingir através da nossa vocação, do nosso chamado, atingir outras pessoas. Mas precisa ser um chamado, uma vocação genuína, uma vocação verdadeira, porque Deus sonda o nosso coração, né? E diante de Deus é tudo claro, né? É tudo, nada é oculto aos olhos de Deus. E mesmo na nossa miséria, na nossa pequenez, Deus quis se utilizar de nós. E não tem como a gente fugir desse querer. Nós precisamos ter um posicionamento, uma postura em Deus de entender que não dá mais para a gente viver o nosso chamado se a gente não entrar na intimidade com Ele. Irmãos, não tem como entrar na intimidade com Deus se não for através da oração. Não tem como, é através da oração que a gente se liga a Deus. Eu sei que às vezes não dá vontade de rezar. Não dá mesmo. Porque mesmo que a gente se esforce, às vezes nós não temos vontade. Porém, para a gente ter uma vida correta diante da presença de Deus, a gente precisa saber o que Deus quer. O que Deus quer. Porque quando a gente se prontifica a servir, a gente tem que se prontificar a servir da forma como Deus deseja. A obra é dele. O serviço é dele. Então eu tenho que entender o que ele quer para esse serviço. Porque não é nada meu, eu sou miséria em pessoa. Aqui vocês estão vendo uma miserável tentando alcançar o coração misericordioso de Jesus e tentando parar para ouvir aquilo que Deus quer. Né, Cris? Somos. Então, não tem como a gente querer viver uma vida em Deus se no dia a dia a gente não procurar essa intimidade do coração dele. Não dá. O nosso chamado vai ser um chamado parado, inerte. A gente vai ter um chamado, e eu falo isso porque Deus grita no meu coração. Deus está falando primeiramente para mim. É os meus ouvidos que estão aqui mais próximos. A gente vai ter um chamado morno. E Deus não quer isso. Deus não quer. A palavra de Deus diz que não importa o grau a que nós chegamos. O que importa é prosseguir decididamente. Mas para a gente prosseguir, a gente precisa parar para ouvir o que Deus quer. Oração também é escuta. É escuta do direcionamento de Deus. Se eu me prontifiquei a servir, eu tenho que servir da forma dele, da forma como ele quer. E eu só vou entender da forma como ele quer parando para escutá-lo, né? Parando para orar. E, meus irmãos, não fiquem acanhados, né? Se vocês acham que não são dignos desse chamado que Deus fez. Porque em várias passagens do diário, se eu fosse pegar aqui, teria várias. A gente ia ficar aqui lendo. Várias passagens do diário de Santa Faustina. Deus sempre falou para Santa Faustina que os maiores pecadores têm mais direito
a essa misericórdia. Então, se você tem receio de dar um passo em Deus, de dar uma caminhada em Deus por conta das suas misérias, meu amigo, você tem mais direito à misericórdia de Deus do que muitos daqueles que já estão lá dentro da igreja. Porque Deus quer o nosso coração e Deus nos chama da forma como a gente está. Vem do jeito que está. Porque na caminhada, no processo, Deus vai nos curando, vai nos moldando, vai nos libertando. O importante é querer, é o querer. Vai como estás que Deus, na frente, Ele cuida. Foi nessa linha que eu tive a certeza que eu estava no lugar certo. Quando eu fui para me consagrar, né? Foi pensando exatamente assim. Eu lembro que em uma das minhas cartas eu colocava, né, que não é porque eu vou servir a misericórdia, é porque eu precisava da misericórdia. Foi a misericórdia que me alcançou. Não fui eu que escolhi a comunidade e vou servir a comunidade. Eu estava ali porque eu precisava da misericórdia. Eu precisava... A misericórdia, a comunidade, foi o que me ajudou, né, a me transformar, a me converter, a me mudar. Foi o caminho da minha busca, né? Está sendo o caminho da minha busca de santificação. Acreditando nisso, né? Que a misericórdia é para os pecadores. E eu não sou digna, né? Porque muitas das vezes eu não quis me consagrar por não me achar digna. Mas aí o irmão falava também pra gente, digna ninguém aqui vai ser mesmo não. Entendeu? O parâmetro não é esse, né? Para consagração. Mas a questão é você também deve ser responsável, né? E buscar uma vida reta com Jesus. Isso sim você, né? Como você falou, né? O que você aceitou lá no início, ser Nossa Senhora, mas ainda ali, né? Ai, não sou digna de contracenar, né? De imitar Nossa Senhora com tantas limitações. Mas ali, eu lembro, quando você falava, eu lembrava da modéstia. Quando eu comecei a viver a modéstia. Porque muitas não querem porque falam assim, mas eu não sou digna, eu não sou isso, eu vou me tapar assim, mas não... Mas o que eu senti era que eu ia dar o passo de usar uma roupa assim e dentro de mim ia ser transformado. E aconteceu isso. Mesmo sem eu perceber, no fundo eu sabia que isso ia acontecer. E no momento que você fez o simples gesto, né, de aceitar ali, mesmo na sua miséria, se vestir como Nossa Senhora, e ali Nossa Senhora te visitou e começou a mudar seu interior e você começar a perceber o que não convinha, porque como eu, Nossa Senhora, né, como eu, né, mais ou menos vou fazer um negócio desse, vou ter uma atitude dessa, eu vou falar dessa forma. E ali uma coisa, eu vejo muito assim, que um simples gesto, né, de miséria sua, Deus pode fazer algo muito grande. Jesus é capaz de fazer algo grandioso pelo seu pequeno gesto, né? Aquilo você dá sem esperar em troca. E em troca você recebe a graça. Eu vivi 2 momentos muito marcantes que Deus me forjou na comunidade. O primeiro momento foi quando eu fui Nossa Senhora na comunidade também. Isso sempre vem me acompanhando, essa questão de fazer o papel de Nossa Senhora. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez que eu fiz, mas ali na comunidade, quando o fundador me escolheu para ser Nossa Senhora, porque tinha todo um cronograma, não era eu, era uma consagrada que o fundador tinha escolhido. Eu não sei nem se ela sabe disso, mas era uma consagrada. E na hora o fundador falou, não, eu quero você. E eu vi ali o forjar de Deus mais uma vez, porque o fundador não tinha noção daquilo que eu vivi lá atrás. Eu não sei se ele está aqui presente agora, se ele está ouvindo nesse momento, mas ele não sabia da cura que eu tive lá atrás, sendo Nossa Senhora. E mais uma vez, Deus ali dentro da comunidade, né, do caminho da misericórdia, fixou isso. Olha o que eu quero para você. É esse caminho de santidade. E naquele retiro foi muito grandioso. O mover de Deus
através daquele momento de Nossa Senhora. Eu lembro que foi um retiro um tanto assim pesado, né? Era pessoas realmente que precisava do amor e do acolhimento de Deus. E eu fiquei muito feliz no outro dia, depois, vendo os frutos daquilo que Deus fez. Porque o nosso chamado, ele não pode ser infrutífero, podemos dizer assim. Nosso chamado, ele precisa dar fruto. Se ele não dá fruto, tem alguma coisa errada. Tá faltando alguma coisa. Então, naquele momento, eu ver aquilo, eu entendi que realmente Deus estava me confirmando, me modelando através do carisma. E a outra situação também foi no retiro de Jeremias, que teve a dinâmica dos vasos. Por isso que eu falo da importância da gente estar na presença de Deus em oração. Porque se a gente não estiver na presença de Deus em oração, talvez a gente não entenda aquilo que Deus quer para nós. E naquela dinâmica do vaso, tinha vários tipos de vaso. Vaso rachado, vaso de barro, vaso espelhado, se eu não me engano, vaso de enfeite. E eu peguei o vaso de enfeite. E aquilo para mim, eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Porque o vaso de enfeite falava que ele era usado para ornamentar o ambiente, para embelezar o ambiente, e que ele não servia para nada. Eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Eu estou há tanto tempo na comunidade e eu não estou servindo para nada. Eu criei realmente que aquilo ali era o próprio Deus falando comigo, e foi. E foi realmente. Aí, a partir daquela dinâmica, eu peguei e fui orar. Senhor, o Senhor quer me dizer alguma coisa através disso. E Deus falou, você não está no centro da minha vontade. Porque eu sempre soube que eu tinha o chamado à oração, à intercessão. Mas quando eu entrei na comunidade, eu fiquei quieta. A única que sabia era a Karina. Eu não sei se o antes talvez saberia também, mas eu fiquei quietinha. Eu nunca falei para ninguém que aqui na paróquia eu exerci esse ministério de oração, de intercessão, que eu estava dentro de um grupo de oração. Eu nunca cheguei a falar isso. E eu entrei quieta. Eu me identifiquei com a decoração, que é algo que eu amo até hoje, de paixão. Se me botar na decoração, eu vou ficar muito feliz, porque é algo que eu faço de coração, com o maior capricho. Porque eu acho que para Deus, independente daquilo que a gente faça, a gente tem que fazer com amor e com vontade, né? Porque nós não estamos servindo a homens, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Então a gente tem que fazer de coração. Então é algo que eu sempre gostei, mesmo sendo no meu pensar muito sacrificante, porque a gente virava à noite, a gente pagava o preço de ir na rua para comprar as coisas. Sempre tinha que ir sábado, durante que a maioria estava chegando no domingo, e a gente lá de manhã, 6 horas da manhã, nem banho a gente tinha tomado aí. Então, para mim, era algo que me fortalecia, até mesmo em espírito, de eu fazer aquilo, independente de quem está ajudando ou não. Então, era algo que eu sempre gostei de fazer, e aquilo me marcou. E quando Deus falou isso, eu falei, Jesus, tem de misericórdia. O Senhor vai me tirar da decoração? É isso que o Senhor quer? O Senhor quer que eu saia da decoração? Porque eu não estava no centro da vontade dele. Deus não estava se agradando da minha postura, não do meu trabalho. Porque Deus via que eu fazia aquilo com muito amor. E vocês também. Eu fazia aquilo com muito amor. Mas eu não estava no centro da vontade de Deus. Deus queria que eu estivesse na intercessão. E eu nunca falei isso para ninguém. Até que chegou alguns momentos que eu tive que ir largando a decoração mesmo, porque eu tinha que ser obediente. Eu tinha que ter obediência àquilo que Deus me falou. E sem eu falar nada com ninguém, a irmã Tiana me chamou para intercessão. Então foi realmente um confirmar de Deus, um forjar de Deus no meu carisma da misericórdia. Isso eu vi uma coisa muito clara, é Deus querendo colocar a gente no lugar que Ele quer. Mas para isso a gente tem que parar sempre para ouvir o que Deus quer e estar em íntima comunhão com Ele. Não tem como a gente se dizer cristão, a gente trabalhar para a obra, se do portão para fora da igreja a gente faz o que a gente quer da nossa vida. Não tem como. Nossa vida tem que ser regida por Deus em todos os momentos, em tudo. Até eu comprar uma roupa, até eu comprar seja lá o quê, até eu botar o pé de casa para fora. A gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo em todas as coisas. Então, eu vim partilhar isso com vocês porque Deus me incomoda, né? Deus vai me forjando nesse carisma da misericórdia e Ele, nesse momento, me incomoda. O que você tem feito com o seu chamado? Porque não é só receber o chamado e ficar parado. O que você tem feito? Você está em íntima comunhão comigo?
Você está no centro da minha vontade? E Deus sempre vem falando isso ao meu coração. Amém, né? Que cada um possa ir fazer essa pergunta a você mesma, né? No seu íntimo, né? E lembrando também que uma vez que você é batizado, uma vez que você diz sim para Jesus, né? Você deve fazer a vontade dele e servir, né? Não guardar, né? Como você falava, os tesouros para si próprio, e sim levar os outros. E foi muito interessante também no momento que você foi falando sobre isso, o Senhor também colocava no meu coração que para que você perceba, né, para que a gente perceba mais o quanto Deus fala nas mínimas coisas, né, nas coisas pequenas. Às vezes as pessoas questionam: Deus fala contigo, Deus não fala comigo. Deus fala nos detalhes, né? Basta que você pare e ali você, sabe, no espírito, comece a pensar nas coisas que aconteceram na sua vida, no que vem acontecendo, no que um irmão falou, na atitude que você teve. E ali você começa a ter o discernimento, a sabedoria e detectar o que Deus está tentando falar com você. O que Deus está falando com você. A gente fala que Deus fala, não é que Deus vem aqui e fala assim, com voz dele, eu tô... É para você subir nesse palco. Não é assim. Deus fala na palavra, Deus fala no diário, Deus fala no nosso coração, Deus fala através do irmão, Deus fala através de uma dinâmica. No meu caso ali, né, nesse último exemplo que eu dei, Deus falou através da dinâmica. No primeiro, foi através do fundador ter me escolhido para ser Nossa Senhora. Mais uma vez, Deus fala. Isso. Mas Deus falou comigo, e eu tenho certeza que Deus falou contigo, como quando eu iniciei, né? Que eu iniciei com a frase da gente falando, né? Que Deus faça a vontade, né? Que Deus pudesse hoje nos direcionar e falar para nós na boca da Priscila. Ele também, mais uma vez, me tocou no meu coração e me fez lembrar que eu também participei de uma peça na igreja onde eu fui Madalena e eu fazia o anúncio quando a pedra rolava e eu gritava: ressuscitou, Jesus ressuscitou. Eu fazia o anúncio para todos que Jesus tinha ressuscitado. E aqui eu anuncio, eu estou servindo ao Senhor, anunciando que Jesus está vivo, ele ressuscitou. E nessa semana de Pentecostes, né? Eu aqui toda essa semana anunciando, né, Jesus, anunciando a misericórdia. Eu louvo a Deus por estar fazendo a vontade dele. Isso me alegra, né? Algumas vezes eu questionei, né? Também me sentindo miserável, também me sentindo não digna, né? Mas eu comecei a perceber que era capaz de eu buscar uma vida, não me achar santa, não isso, mas buscar ouvir o Espírito Santo, buscar uma vida reta e seria capaz de ser uma profeta, ser uma anunciadora. E louvo a Deus por isso. Porque o deixar-se conduzir para Deus, em relação à vontade de Deus, é isso. É parar para ouvir o que Ele quer. E quem é servo, serve a um Senhor e faz o que Ele quer. Então a gente precisa entrar nessa brecha, nessa comunhão de oração, de entrega, de intimidade com Deus. Não tem como a gente se dizer cristão se a gente não tem se a gente não tira 20 minutos do nosso dia para dobrar o joelho e render glória e graças a Deus. Deus nos deu 24 horas por dia. Não é possível que em 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, a gente não possa entrar em intimidade com Deus naquele momento e botar a nossa miséria ali diante de Deus. Cris, dá tempo da gente orar? Dá, temos 10 minutos ainda. Vamos ler a passagem do diário número 146? Bora. Pode ler você. Peraí, então deixa eu pegar. Achei que você ia ler. Não, eu tô com ela aqui, então eu leio. Vai lá. Já tá aqui separado. Oração. Diário número 146. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate.
Em qualquer estado em que se encontre a alma, deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia sua beleza. Olha o que está dizendo, que a alma precisa, né, estar pura e bela. Ó, por outra forma perderia sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda a graça provém da oração. Quando Santa Faustina fala alma, né, para quem não está acostumado a ler o diário, quando ela fala alma, ela está falando de nós, pessoas, né? Nós somos almas, somos pessoas. E aqui é muito bonito, né, a forma que ela fala, né, que todos devemos orar, né? Todos necessitamos da oração, de uma vida de oração. Porque a oração, como eu falei, ela não é uma vontade. A oração é o desejo de um miserável. Meu celular tá travando aqui. Mas dá para vocês me ouvirem? Tá dando? Tá dando. Tá dando. Tá ouvindo bem, tá dando para ouvir. A oração, ela nada mais é do que o miserável reconhecer a sua miséria diante de Deus, reconhecer dependente. Senhor, eu estou aqui porque eu reconheço a tua soberania diante da minha vida e eu preciso do teu auxílio para fazer a tua vontade. Porque sem auxílio de Deus, a gente não faz nada, né? Então vamos rezar? Bora! Pode fazer a oração. Porque tá dando um delayzinho, tá meio lento. E aí não dá para falar as duas ao mesmo tempo. Eu acho que travou. Irmã, deu uma travadinha logo no início, então enquanto ela não volta, eu vou já dando horas da manhã. Nós também vamos ter a semana com as mulheres no Instagram do Marcelo Soares, o irmão consagrado da nossa comunidade, né, às 9 horas da manhã, a partir da segunda-feira, ele faz todos os dias, né, às 9 horas da manhã. Temos a graça de participar com esse irmão consagrado, né, dessa manhã de oração. Voltou? Voltou. Estou terminando de dar o aviso e a gente faz a oração. E aí vai ter essa semana, que vai ser semana com testemunhos também de mulheres, começando às 9 da manhã. E na outra semana, se eu não me engano, vamos ter a semana para os namorados. A gente vai estar divulgando aqui, eu ainda não estou com os dias específicos de qual vai ser o casal que vai estar cada dia, mas nós vamos ter essa bênção, né? Da próxima semana continuar aí firme com as mulheres, às 9 horas da manhã, no Instagram do Marcelo Soares, CSDM. E na outra semana é a semana dos namorados. Então, vamos entrar na oração, irmã Pri? Vamos? Irmã. Toda hora eu chamo de irmã, né, irmã, já? Vamos. Já fez o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no começo, já, né? Não. Estamos reunidos em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pelo Senhor ter nos concedido esse momento de partilha diante da tua presença. Primeiramente, eu quero te pedir misericórdia e perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, pelas nossas pequenez. Recebe, Senhor, a nossa vida, o nosso chamado, da forma como ele está, Senhor. O Senhor conhece a nossa casa, o nosso coração, o nosso pensar, o nosso falar. Nesse momento, eu quero clamar o teu Espírito Santo para que venha em socorro da nossa necessidade física e espiritual,
da necessidade que nós temos, Senhor, do teu auxílio, para que a gente entenda o que o Senhor quer para cada um de nós, no teu chamado, que o Senhor possa vir com a tua providência, com a tua mão poderosa, nos direcionando e nos conduzindo ao caminho que o Senhor deseja. Retira do meio de nós toda a mornidão, toda a paralisia espiritual, tudo aquilo que está morto, fisicamente e espiritualmente, que o teu ruá, assim como o Senhor soprou o sopro da vida lá em Ezequiel 37, que o teu ruá, nesse momento, possa vir recair sobre nós, para que o Senhor possa vir renovar aquele chamado que uma vez o Senhor fez lá atrás, ou que o Senhor está fazendo agora. Dai-nos força, Senhor, para caminhar diante da tua presença, do teu poder, no centro da tua vontade. Nós pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa passar à nossa frente, pisar na cabeça da serpente de tudo aquilo que precisa ser destronado pelo inimigo. Que Nossa Senhora, que é a mãe das mães, possa vir nos acolher em todos os momentos das nossas necessidades físicas e espirituais. Que o Espírito Santo, nessa semana, né, que nós vamos celebrar Pentecostes, pode vir de encontro a tudo aquilo que a gente necessita do auxílio dele, da misericórdia dele, do poder dele. Que ele venha em encontro às nossas necessidades psicológicas, físicas e espirituais, que possa vir movimentar o Espírito Santo, que é movimento. Retire do meio de nós toda a paralisia, seja ela em que área for. Espírito Santo, eu acredito, eu confio no teu poder. Eu sei que você é uma pessoa e que o Senhor nos direciona. Então, desde já eu te peço e te agradeço e te louvo, para que o Senhor possa vir alcançar muitos corações que aqui estão, corações feridos, machucados, que o Senhor possa vir reviver, revigorar, dar verdadeiramente esse sopro da vida. Toma, Senhor, esses corações em tuas mãos, toma o meu, toma o da Cris, para que o Senhor aumente cada vez mais esse amor apaixonado por ti. Amém. Amém. Eu peço que toda essa oração, toda essa partilha, né, que o Espírito Santo possa selar, né? Selar os ouvidos, os olhos, o coração de cada um, né? Cada um que foi tocado, cada uma mulher que colocou aqui que o Senhor está falando, que o Espírito Santo estava falando, que isso fique selado na sua vida e no seu coração, e que você tome posse e coloque em prática, né? Que não seja mais uma live assistida, que não seja uma coisa que você somente ouviu, somente assistiu, mas que seja verdadeiramente a mudança da sua vida, que você tenha atitude, que você coloque em prática, que você dê o passo na confiança em Jesus. Tudo que o Senhor te mexeu, tudo que o Senhor falou, coloque em prática. Peça ao Espírito Santo para que você negue as coisas ruins que você foi tocada para mudar na sua vida e alimente as coisas que você sentiu que você pode fazer, que vai ser bom para você, né? Que o Senhor falava tantas coisas para colocar em prática na sua vida de busca de santidade, na sua vida de presença com Deus. Que isso tudo o Espírito Santo possa selar e que você deixe, né? Que você tome posse e dê o passo. Porque a única pessoa que pode impedir essa graça é você mesmo. Então não seja aquele que impede. Dê o passo, tome ânimo, tome força. Eu peço agora que o Espírito Santo derrame sobre você uma força, a força dele, e um ânimo, e uma alegria, que você possa limpar o seu rosto, botar um sorriso, passar um batom, se embelezar, que será a beleza do Espírito Santo. Não mais será mais você, mas será o Espírito a te fortalecer todos os dias. Amém. Muito obrigada. Só temos segundos. Vai terminar. Eu quero deixar uma dica. Que o teu ministério frutifique mais e mais. Mais e mais, hein, Cris? Mais e mais. Amém. Toma posse. Tchau. Fiquem na paz. Vamos ter a paz da presença de Deus. Tchau. Amém.